Shalom, graças a Deus, um dia na praça. Tá um pouco friozinho, não tá muito. A gente ainda, isso aqui é considerado roupa leve. O frio tá adiantado, gente, o frio está adiantado. Não era para ter esse tempo frio assim, mas esse ano fez 3 meses de um verão insuportável. A gente não conseguia nem dormir direito por causa do calor. Mas rapidinho acabou e já veio, já começou setembro frio. Hoje é outubro, né? Mas já, o frio já começou em setembro. Normalmente é para estar assim no final de outubro. A gente tá 1º de outubro desse jeito. Mas vamos lá. Continuar a leitura de Efésios. Nosso querido apóstolo Paulo, que nos deixou a carta aos Efésios, que ficou conservada pelos cristãos que vieram depois. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Então, Efésios 4 diz assim. Deixa eu ver quantos versículos tem. 32. Então, vamos fazer a primeira parte de Efésios 4, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Senhor, me ajuda a andar conforme esse versículo está dizendo. Nos ajuda. Todo aquele que assistiu o vídeo, que também tem o interesse de seguir o Senhor com obediência. Nosso amado, nosso querido, lindo, que Ele está vindo para nos buscar. Esse mundo vai ficar cada vez pior. Eu não vou aqui para dizer para você que o mundo vai ficar bom, porque bom é só com Cristo, ok? Não se iluda com esse mundo. Mas tem o escape do Senhor. É no escape dele que nós estamos esperando. Versículo 2 diz assim: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amor tá faltando, né? Tá faltando. Uns confundem amor e outros não sabem o que é amor. Uns acham que amor é apoiar a coisa errada, mas isso não é amor. Okay? E outros faz parte daquele grupo que só sabe criticar. Vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito, paz. Tem que ter, para ter unidade também tem que ter paz. E ali o Espírito de Deus está. A paz, o Espírito de Deus. Ok? Vamos lá. Há um só corpo e um só Espírito, que é o Espírito de Deus, ok? Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Tem pessoas por aí que elas creem muito em Espírito e elas têm que ter um santo para cada coisa. Elas têm que ter ou do outro lado lá, tem que ter um Espírito para cada coisa. Mas a gente tem um Espírito só. E esse Espírito que nós temos, ele é suficiente para tudo. Ele é maior que todos os espíritos que você possa imaginar. Aleluia. E o santo que nós temos, que é Jesus de Nazaré, ele é maior que todos os santos que você possa conhecer. Mas vamos dar continuidade. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ok? Um só Senhor. Aqui quando fala um só Senhor, está falando do Senhor Jesus, Salvador, ok? Uma só fé e um só batismo. Mas como vai ter uma só fé? Você pode ter outras fé para outras coisas, mas quando se refere à salvação, é uma fé só. É a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ok? Não é das obras para que ninguém se glorie. Mas o crente não tem que fazer boas obras? Sim, nós podemos fazer boas obras com amor. Mas não são elas que nos salvam.
que nos salva o sacrifício de Cristo na cruz. Creia. Se já quiser, se não quer crer, não posso fazer nada. Ok? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então um só Espírito, um só Senhor e Salvador, um só Espírito que é o Espírito Santo, um só Senhor e Salvador que é Jesus de Nazaré e um só Deus, o Pai, que é o Pai de Jesus, que é o Pai nosso que cremos em Jesus. É tudo um. Mas esses três também se tornam um. São mistérios, muitos mistérios. E nós também temos que ser um com eles. Vamos lá, continuar? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É o dom de Cristo que nos dá a graça. Por isso diz, subindo ao alto, ele subiu ao alto, ok? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando ele subiu, ele prendeu o cativeiro. O cativeiro que prendia as pessoas, o Senhor Jesus prendeu. Então, se nós somos crentes, evangélicos, ou qualquer outro nome que se dão, mas diz que crê em Jesus e continua preso, continua no cativeiro, esse cativeiro não é Deus que te deu. O Senhor Jesus já levou o cativeiro. Se você está preso, é porque você está indo atrás do príncipe das trevas. E o príncipe das trevas está te prendendo. Porque você está deixando. O príncipe das trevas não pode chegar no filho da luz e prender. O príncipe das trevas vai atrair com pecado. Pecado da carne, pecado disso, pecado daquilo. E aí você fica presa. Mas não é Deus que está te prendendo. Não é Jesus que está te prendendo. Porque o Senhor Jesus te deu liberdade. É você próprio que está se deixando ser preso. Nem mesmo o inimigo pode te prender à força. É você que está se deixando ser preso. Que nós possamos ser prisioneiros apenas de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Possamos ser prisioneiros apenas teu, Jesus. Vamos continuar? Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Ok? As partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Uns falam que tem 3 céus, outros falam que tem 10 céus. Mas o Senhor Jesus, ele subiu acima de todos eles. Não pode ser 3, se é 10, ele subiu. Não, outros falam que é 7, uns falam que é 3, outros falam que é 7, outros falam que é 10. Mas o Senhor Jesus subiu acima de todos eles, ok? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não queira que todo mundo seja igual a você. Ok? Não queira que todo mundo. Respeite o dom dos outros. Olha aqui. Uns para apóstolo, que é apóstolo e mensageiro, é a mesma coisa, viu? Apóstolo, mensageiro, aqui é missionário, tipo missionário. Os apóstolos eram missionários. Eles não ficaram a vida toda lá em Jerusalém. Eles saíram pelo mundo pregando. Ser apóstolo é missionário. Hoje em dia tem uns apóstolos estranhos que eles não saem da igreja deles. Mas naquela época, apóstolo era missionário. Era um mensageiro. Ok? Então o apóstolo, profeta, a quem o Senhor envia as profecias, continua ainda hoje, não acabou. E outros para evangelista, como o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo não sossegava, ele queria estar pregando o evangelho dia e noite, dia e noite, dia e noite, na cadeia, na sinagoga. Prendia ele, levava ele lá para os maiorais da sociedade e lá ele pregava. Aleluia! O maior evangelista de todos os séculos, o apóstolo Paulo. Eu sei que hoje as pessoas falam, ai, que fulano é o maior evangelista, outro fulano é o maior evangelista. Mas hoje em dia tem mais condições financeiras, tem condições de transporte aéreo, hoje em dia tem internet. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha nada disso. E ele foi o maior evangelista da época. Ok? E outros para pastores, aquele que cuida do rebanho na igreja local. E outros para doutores. Quem são os doutores? É aqueles que estudam as línguas hebraica, grega e te explica as palavras que você não entende e te explica a cultura de um povo, como era lá no Gênesis, como era, né, no deserto, quando Moisés começou a escrever a Bíblia, como era lá na época dos reis, como era na época do Senhor Jesus, como era na época de 1000 anos após Cristo, 1500 anos após Cristo, 2000 anos. Então o doutor, ele vai estudar tudo isso e ele vai te ajudar a entender. Doutores foi deixado por Cristo, ok? Não ignorem. Tem os doutores também. Vamos lá. Versículo 12. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados. Nos ajuda a se aperfeiçoar, Senhor. Põe a glória do teu santo nome. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ok? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando que a gente vai ser homem perfeito? Quando a gente estiver na estatura completa de Cristo, que só na eternidade, mas enquanto isso, vamos buscando a perfeição, ok? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos indo. Um dia a gente chega lá. Não para, não. Se caiu, levanta. Se pecou, vamos pedir perdão ao Senhor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Hoje em dia, eu tenho conversado muito isso nos meus grupos. Eu tenho grupos, principalmente para conversar com as mulheres. Tem meus grupos no WhatsApp para conversar com as mulheres. E eu tenho falado muito isso, cuidado. Hoje em dia apareceu muitas doutrinas diferentes, doutrinas que não pregam mais o Evangelho, doutrinas que não quer mais chamar o nome, não quer mais falar Jesus, doutrina que não quer mais falar a Cristo. Um monte de doutrinas aí, mas são doutrinas de homens, não é da Bíblia. Porque na Bíblia está escrito assim. Na Bíblia está escrito Cristo, o Messias. Você pode escrever o Messias, mas como a nossa Bíblia, Novo Testamento, ela foi escrita na língua grega, ela já foi escrita com o nome Cristo. Okay? Então não adianta querer jogar fora essa Bíblia. Nós só somos cristãos porque um dia nós conhecemos essa Bíblia que veio do grego. É claro que Deus, de alguma forma, ia usar alguém para falar de Jesus para a gente, mas alguém tinha que falar. Ok?
E os primeiros cristãos, a maioria deles era tudo morto, já no primeiro século. Então começaram a escrever, porque era muita perseguição, e eles começaram a escrever e deixou escrito. E mesmo assim essas escritas ainda ficou presa durante 1500 anos, mas depois Deus usou uma pessoa para tirar essas escritas da gaveta, de muitas chaves, e trazer ante nós. Então leia, a palavra de Deus é muito rica, é muito maravilhosa. A Bíblia é tudo de bom, é o melhor livro, não existe outro melhor, não existe. Eu nem perco muito tempo, eu compro o livro, fica lá, online, eu não leio, porque a Bíblia é tudo de bom. Não é que eu leio assim tanto a Bíblia, mas quando eu pego um pouquinho para ler, eu fico encantada. Louvado seja Deus. Vamos lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Eles defraudam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Ok? Fraudulosamente, engano. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem é o cabeça é Cristo. Não pode mais falar Cristo. Não, mas na minha Bíblia está falando que o cabeça é Cristo e que nós temos que crescer nele. Então eu fico com a Bíblia. Ok? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o corpo de Cristo, ele é comparado a um corpo mesmo, a um corpo humano. O corpo de Cristo, ele é comparado a um corpo humano mesmo. E aqui fala, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em amor. Tem que ter edificação. O corpo de Cristo tem que ter edificação. E é em amor. Ok? Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios. Os outros gentios é aqueles que não eram convertidos a Cristo, ok? Os outros gentios na vaidade da sua mente. Então, se nós estamos em Cristo, nós não podemos mais andar na vaidade da mente. Se a pessoa diz que ela é cristã ou evangélica, outra coisa, e ela anda por aí na vaidade da mente, tchau, Santos Cecília. Pois é, se as pessoas dizem que elas é de Jesus, mas anda pela vaidade da mente, ela tá igual aqueles que não é de Jesus, porque aqui fala que quem anda na vaidade da mente são os outros gentios. Quem são os outros gentios? Aqueles que não se converteram, andam na vaidade da mente. E nós não podemos ser igual os outros gentios que andam na vaidade da mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E por isso nós precisamos conhecer o Evangelho, os escritos apostólicos, porque tudo que os apóstolos faziam era pregar o Evangelho de Cristo, através do Santo Espírito. Então nós temos que estar ligados com o Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra de Deus, e em comunhão. Nós precisamos também de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Não podemos estar isolados, nós podemos estar em comunhão. Ok? Eu vos deixo, fica todos na Shalom. Até qualquer hora, no nome de Jesus. Amém. Eu terminei aqui a primeira parte do capítulo 4 de Efésios. Ficam todos na Shalom e se inscreva lá no meu YouTube Bíblia Diária Helena. Página do Facebook também Bíblia Diária Helena. E vamos pregar a palavra de Cristo, que Ele já está voltando. Glória a Deus e aleluia. Pai, Shalom.